Bom dia a todos. Hoje estamos a falar sobre o tema da mordomia, na sequência então do nosso tema do ano, que é andando no Espírito. E andar no Espírito tem também que ver não apenas com os aspectos invisíveis do nosso ser, e essencialmente que esses são os mais importantes, mas a essência do nosso ser, a essência espiritual, vai produzir fruto do Espírito. E logicamente que o tema da mordomia está totalmente direcionada e dentro do tema do ano, que é andando no Espírito. Nós vamos começar a falar de mordomia e vamos ter uma série de mensagens sobre mordomia. Portanto, vamos primeiro esclarecer o que é este termo mordomia, o que é que a Bíblia entende por mordomia, o que é que Deus entende por mordomia. Em primeiro lugar, dizer que, isto já porque temos vários irmãos brasileiros connosco, na cultura brasileira, mordomia significa privilégios que alguns ricos têm e que não são acessíveis à maior parte da população. Não são acessíveis, portanto, esses privilégios e essas posses não são acessíveis à maioria do povo em geral. Mas na Bíblia, mordomia tem um outro significado. Mordomia significa a responsabilidade que nós, como filhos de Deus, temos de administrar tudo aquilo que Deus nos dá e tudo aquilo que somos, porque a própria vida que nós temos é-nos dada por Deus. Portanto, tudo aquilo que somos e temos é do Senhor e Ele responsabiliza-nos para sermos mordomos, isto é, administradores. A palavra mordomia significa administrador, administração, e portanto o mordomo é o administrador das coisas que não são suas, são do seu Senhor. Ora, hoje nós vamos, portanto, ver então a questão da mordomia. Agora, é importante compreendermos isto, é que, do ponto de vista de Deus, a questão da mordomia só pode ser compreendida por aquelas pessoas que já nasceram de novo, pelos discípulos de Jesus, pelos filhos de Deus, nascidos de novo. Mordomia não é compreendida pelo mundo, não é compreendida por aqueles que não têm uma intimidade com Deus. Mas, mesmo assim, para nós que temos, nós precisamos de ser mais bem esclarecidos acerca da mordomia. E, nesse sentido, nós precisamos de olhar para o que a Palavra de Deus nos diz acerca da mordomia. A mordomia não tem apenas a ver com dinheiro. O dinheiro ou os bens materiais são apenas uma ponta no iceberg da mordomia. Mordomia tem a ver com tudo. Tem a ver com a dádiva da vida, a vida. Tem a ver com o corpo, a forma como nós usamos o corpo, se é para a glória de Deus ou se é para nosso próprio proveito. Tem a ver com a saúde, a forma como gerimos a nossa saúde. Tem a ver com o ar que respiramos. Será que somos gratos e já alguma vez paramos para pensar que o ar que respiramos nos é dado por Deus? Tem a ver com o alimento. O facto de termos alimento faz de nós pessoas privilegiadas neste mundo onde muitos não têm. Tem a ver com ter uma casa, ter uma cama onde dormir, ter família, ter 24 horas por dia, a mordomia do tempo, por exemplo. O que é que estamos a fazer com as 24 horas por dia que Deus nos dá? E quanto desse tempo que Deus nos dá é que nós estamos a devolver a Ele, a dedicar a Ele diariamente? Tem a ver com o trabalho, a gratidão que temos por podermos ter trabalho e podermos ganhar um salário. Tem a ver com os bens e dinheiro, logicamente, porque são uma consequência do nosso trabalho. Tem a ver com, por exemplo, termos um carro quando há milhões de pessoas no mundo que não têm um carro. Tem a ver com termos amigos, irmãos em Cristo. Tem a ver com os nossos relacionamentos. Isto é, como é que nós estamos a administrar o nosso relacionamento com os outros?
tem a ver com a forma como usamos a língua, a boca, no nosso relacionamento com os outros, e a forma também como usamos os nossos ouvidos e a forma como usamos os nossos olhos. E por aí adiante, a mordomia tem a ver com todas as coisas que recebemos do Senhor e o facto de recebermos dele, e tem a ver com o reconhecimento de que tudo o que temos e tudo o que somos vem dele. Por isso nós não podemos começar a falar de mordomia e não podemos começar a falar de todas estas áreas, a área, portanto, da saúde, a área da família, a área do dinheiro, dos relacionamentos, embora já tenhamos começado a falar da área da família. Mas nós não podemos começar a falar de mordomia sem primeiro, em primeiro lugar, irmos ao fulcro da questão da mordomia. Em que é que consiste a mordomia? O que é mordomia? Mordomia resume-se numa expressão muito simples. Mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus como dono de todas as coisas. Por isso, a nossa primeira mensagem, a mensagem de hoje, diz que tudo é do Senhor e o Senhor é Senhor de tudo. No Salmo 24, capítulo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, o Senhor é Senhor da terra, de tudo o que existe na terra e de todos os habitantes da terra. No fundo é isto que este versículo nos diz. Assim, o nosso tema de hoje é sobre a soberania de Deus. E, portanto, o título da mensagem de hoje é que Deus é Senhor de tudo. E nós vamos abrir em 1 de Crónicas, primeiro livro de Crónicas, no capítulo 29, e vamos ler os versículos os versículos 1 até 15. Primeiro livro de Crónicas, 29, versos 1 até 15. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro de idade. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardónicas e de engaste, e pedras de ornamentação, pedras de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas, e em abundância. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Além de tudo isso, quanto tenho preparado para a casa do santuário? 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jael, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor,
Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de Ti, diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de Ti e da Tua mão Tu damos. Porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Ora, esta passagem fala muito sobre ouro, sobre prata, sobre pedras preciosas. E nós poderíamos pensar, não, realmente a mensagem de hoje é sobre os bens, sobre o dinheiro, sobre a mordomia dos bens materiais, mas na verdade não é. Na verdade não é. E nós vamos constatar isso. Vamos constatar que mordomia não tem essencialmente a ver com dinheiro ou com bens materiais. A mordomia essencialmente tem a ver exatamente com, em primeiro lugar, com o reconhecimento da soberania de Deus como Senhor e dono de todas as coisas, começando pela nossa vida e indo além em relação a tudo aquilo que Ele nos dá, desde o ar que respiramos até aos bens materiais. Pronto, em primeiro lugar, o que é que nós vemos neste texto? Então, neste texto nós vemos, e queria chamar a vossa atenção, em primeiro lugar, para três três pontos principais neste texto. O primeiro ponto é a oferta perfeita. Neste texto nós vimos que eles entregaram ao Senhor, neste caso foram valores, foram ouro, prata, pedras preciosas, etc. Mas podia ser outra coisa. Podia ser o seu tempo, podia ser a sua saúde, podia ser a sua família, podia ser a dedicação de qualquer outra coisa. Mas o princípio e os princípios que regeram, que orientaram toda a sua atitude, todo o seu atuar, a sua atuação, todo o seu sentimento, portanto, isso sim importa. E são esses princípios que devem estar presentes, portanto, na mordomia da nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então, vejamos, em primeiro lugar, vamos olhar para a oferta perfeita. Eles deram uma oferta perfeita. Porquê? Porquê é que aquela oferta foi perfeita? Nós encontramos aqui no versículo 9, que eles deram com alegria. Então aquela oferta foi perfeita, em primeiro lugar, porque foi dada com alegria. E esta característica de dar com alegria, portanto, é um reflexo de algo mais, que nós já vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, a oferta foi perfeita porque foi dada com alegria. E se foi dada com alegria, isso significa que não foi dada com espírito de obrigação. Tanto mais que nós vamos ver que essa oferta foi perfeita porque foi dada com alegria e foi dada também proporcionalmente. Ora, quando nós olhamos para os versos 1 a 4 aqui no texto, nós vemos que os versículos 1 a 4 consistem praticamente em Davi dizer: nós temos uma obra para fazer, temos que construir o templo do Senhor. O Senhor colocou isso no meu coração, mas esta obra vai ser feita pelo meu filho, essencialmente, porque Deus permitiu que fosse ele, essencialmente, que vai construir. Mas ele ainda é moço e nós precisamos de recolher os recursos.
E eu, pessoalmente, de tudo aquilo que o Senhor me tem dado, eu já separei tudo. Separei tudo e separei não só, portanto, aquilo que faz parte do tesouro da nação, faz parte do tesouro do reino, mas também daquilo que o Senhor me tem dado a mim, eu também acrescentei. Portanto, o que nós vemos aqui neste texto é que Davi deu com alegria e então no versículo 9 diz então que eles também deram com alegria. O povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Portanto, havia alegria na oferta que eles estavam a dar ao Senhor. Foi uma oferta perfeita porque foi com alegria, foi uma oferta perfeita porque foi proporcionalmente. Isto é, Davi não disse, ok, eu dei isto, então, portanto, vocês, povo, agora têm que igualar a minha oferta ao Senhor. Não. Ele disse, quem está disposto a encher a sua mão, ou seja, a dar, portanto, graciosamente e generosamente, com base naquilo que possuem, logicamente. Portanto, nós estamos a ver que é uma oferta dada proporcionalmente. Mas o povo podia virar-se para David e dizer, mas olha lá, então, tu já deste isso tudo, há aí tanta riqueza, há tanto ouro, tanta prata, tantas pedras preciosas, há tanta madeira, há tanto mármore, há tudo isso, para que é que ainda estás a sobrecarregar-nos? Por que razão é que nós agora também havemos de dar? Portanto, tu já deste tudo isso. Não podias aliviar-nos? Por que é que tu has de estar a dar? Mas, meus irmãos, há aqui um princípio muito importante. É que aquilo que Davi estava a fazer não era a pedir ao povo algo que ele não pudesse dar. Davi estava a pedir ao povo, estava a dar ao povo o privilégio e a oportunidade de participar na obra do Senhor, de participar naquilo que era um projeto de Deus. E esse projeto, que era a construção do templo, embora esse projeto não viesse diretamente de Deus, viesse do seu desejo, do seu coração, mas Deus permitiu, Deus disse, tudo bem, eu vou-te dar as instruções de como é que deves construir o templo, mas Deus concedeu-lhe esse desejo, mas ele disse, mas não és tu que vais construir, tu és homem de guerra, foste usado para lançar os fundamentos da nação, agora o teu filho, Salomão, é que vai construir o templo para mim. Mas tu vais recolher os materiais, vais recolher os recursos que serão usados. E agora nós temos aqui, então, duas características pelas quais aquela oferta foi perfeita. Foi perfeita porque é feita com alegria e foi perfeita porque é proporcional. As possibilidades de Davi eram umas, as possibilidades de cada pessoa no povo eram outra, mas a responsabilidade de participar foi igualmente proporcional. E a responsabilidade é igual para todos. A responsabilidade de participar e de contribuir foi para todos. Meus irmãos, o texto diz que eles deram. O texto diz que eles deram. E deram com alegria. Agora, porquê é que esta oferta foi perfeita? Foi perfeita porque... e já vamos ver porquê, mas só para chamar a nossa atenção em relação à questão da proporcionalidade. Em Lucas 12, 48, a segunda parte do versículo 48 de Lucas 12, diz: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Portanto, está estabelecida a lei da proporcionalidade e Jesus e Deus começou por estabelecê-la logo no Antigo Testamento
quando Deus estabeleceu o dízimo. O dízimo é a 10ª parte, são 10% daquilo que ganhamos ou que possuímos, e esses 10% são iguais para toda a gente. 10% de 1000 são 100, 10% de 100 são 10, e proporcionalmente Deus estabeleceu a lei da proporcionalidade, onde cada um de nós é responsabilizado a entregar ao Senhor aquilo que o Senhor pede de nós. E, portanto, 10% é sempre 10%. Não é mais, não é menos. Alguém poderá argumentar, e tenho ouvido este argumento muitas vezes, mas quem ganha 10 mil faz muito menos diferença dar 10% desses 10 mil do que alguém que ganha 1000. Bom, isso também biblicamente não tem fundamento, porque aquilo que a palavra de Deus diz é muito simples. Diz, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, e aquele que é fiel no pouco, o muito lhe será entregue. Portanto, a nossa fidelidade é o que está em questão, não a quantidade, não a quantidade. Nós recebemos do Senhor aquilo que o Senhor nos quer conceder, e aqueles que recebem pouco do Senhor, eventualmente poderão ir a Malaquias e ver o que Deus diz. Deus diz, experimenta a minha fidelidade para contigo. Experimenta. Depois vê se eu não abro as portas do céu e não derramo sobre ti bênçãos tais, que a abundância e a abastança venha. Portanto, não é uma questão de doutrina da prosperidade, porque isso é outra coisa, mas é uma questão de ver o que a Bíblia realmente diz sobre a fidelidade, sobre a base do nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre aquilo que temos. E esse é o princípio da mordomia. Se eu sou mordomo, se eu sou bom administrador no pouco, então aquilo que o Senhor diz é, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Portanto, alegria é resultante de uma consciência de fidelidade e de uma justiça de proporcionalidade estabelecida por Deus no conceito do próprio dízimo. Os judeus davam o dízimo, não tinha só a ver com dinheiro, eles davam o dízimo de tudo. Davam o dízimo da hortaliça, davam o dízimo das batatas, eles consideravam que o dízimo era 10% de tudo aquilo que recebiam do Senhor. Agora, essa oferta perfeita é perfeita. Como é que nós chegamos a esse ponto de dar uma oferta perfeita, porque é dada com alegria e é dada com proporcionalidade? A oferta perfeita só pode ser originada por uma atitude perfeita. Ou seja, a questão não está na oferta em si, não está na quantidade, da quantia que é ofertado, não está na abundância daquilo que é ofertado, mas tem três qualidades que vêm, portanto, dar origem a que essa oferta seja perfeita. Portanto, três qualidades que fazem parte da atitude perfeita. Ou seja, uma oferta perfeita é perfeita porque parte de uma atitude perfeita. E essa atitude, nós encontramos essas características dessa atitude. Então, no versículo 9, diz assim: e o povo se alegrou com o que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. Em primeiro lugar, então, a atitude perfeita é voluntária. É o facto de ser voluntária. Aquilo que faz uma oferta perfeita
é a atitude de voluntariedade. Uma oferta nunca será perfeita se for dada por obrigação. Nunca será perfeita se for dada de forma coagida, de forma pressionada. Nunca será perfeita se não partir de dentro. E esse partir de dentro é exatamente a segunda característica que nós vemos aqui. É que ela é voluntária, mas, para além de ser voluntária, ela é feita como um ato de intimidade com Deus. Ou seja, tudo o que é perfeito na nossa relação com Deus é perfeito porque está imbuído de amor, o amor entre nós e Deus. E por isso não nos admira que o primeiro fruto do Espírito seja o amor. Todas estas coisas passarão, mas 3 permanecem: a fé, destas 3, a fé, a esperança e o amor, mas destas 3, a maior é o amor. Portanto, a atitude perfeita que faz uma oferta perfeita é uma atitude que é baseada na voluntariedade, mas que é feita com um ato de intimidade, com um ato de amor, com um ato de perfeita intimidade e ligação emocional. Como é que nós vemos isso? Nós vemos isso aqui porque o versículo 9 diz que eles deram com o coração perfeito, isto é, com o sentimento perfeito. Foi um ato de intimidade, foi um ato que partiu de dentro, não é um ato que vem de fora. Jesus, quando estava, portanto, no seu ministério aqui na Terra, ele criticou muito os atos que eram dados de forma exibicionista. E, portanto, muitas vezes nós não devemos confundir o exibicionismo com a clareza, não é? Portanto, o fugir ao exibicionismo não é obrigatoriamente o ficar no anonimato, mas pode ter essa interpretação e logicamente que muitas vezes nós interpretamos dessa maneira, mas não é obrigatoriamente um ato de anonimato. Mas aquilo que é exatamente o contrário era aquilo que os judeus faziam. E então em Lucas, no capítulo 21, nós vemos que Jesus estava no templo e, olhando, ele viu uns ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Isto está em Lucas 21, 1-4. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deram como ofertas de Deus, a Deus do que lhes subjava, do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. É interessante porque muitas vezes nós podemos olhar para nós como alguém que é muito generoso, e eu posso dizer aos irmãos que tenho sido bastante positivamente surpreendido com a generosidade de cada um nesta igreja. Mas eu penso que se nós queremos ser realmente sinceros, transparentes e dar uma oferta perfeita, nós precisamos ter a atitude perfeita. E nós devemos perguntar: aquela viúva deu muito menos ou quase nada, mas a sua oferta foi uma oferta de coração perfeito. Ela era perfeito de coração ao dar a sua oferta, porque ela deu num ato de intimidade. Ela não ficou no anonimato, ela foi ao gasofilácio, ela foi à caixa das ofertas entregar a sua oferta. Ela não mandou por terceiros a sua oferta, ela não ficou anónima, mas para ela o importante era uma coisa, é que ela expôs-se à comparação entre todas as outras pessoas e alguns ricos que estavam ali, que deram grandes quantias, e ela expôs-se e deu a cara, dando
aquilo que ela sabia que seria a menor das ofertas. Mas ela também sabia outra coisa, sabia que Deus conhecia os factos da sua vida, conhecia aquilo que ela tinha e que no fundo era aquilo que Deus lhe tinha dado, e ela quis dar não dinheiro em si, mas acima de tudo ela quis dar a ela própria, ela quis dar a sua adoração a Deus, ela quis dar o seu louvor a Deus através daquela oferta. No fundo, ela quis ter intimidade com Deus, louvar a Deus e adorar a Deus através do pouco que tinha, que no fundo era tudo o que tinha. Portanto, aquele ato daquela oferta daquela mulher foi um ato de culto, um ato de adoração, um ato de louvor, um ato de intimidade. Não foi um ato financeiro, não foi a quantia em si, mas sim o facto de que aquele ato lhe permitia estar em demonstrar a sua gratidão para com Deus. Portanto, ela é voluntária e ela é perfeita, a atitude é perfeita porque ela é feita como um ato de intimidade. E, portanto, o facto de ser uma atitude voluntária, uma atitude como um ato de intimidade, fez com que a oferta fosse uma oferta perfeita. Em terceiro lugar, a atitude é perfeita quando se torna um ato de devolução. No versículo 14, na segunda parte do versículo 14, Davi diz: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, ou tu devolvemos, se podemos empregar perfeitamente no contexto esta expressão. Nós devolvemos-te aquilo que já é teu, Senhor. Então, qual é o valor de contribuir para o reino de Deus? Qual é o valor de nos entregarmos ao Senhor, a nós próprios, ou os valores que Deus nos dá, ou até o nosso filho? Eu lembro-me da minha mãe ficar muito apreensiva quando eu disse: olha, o Senhor está-me a chamar para o seminário, para o servir totalmente na obra de Deus. Ela ficou muito preocupada e ela confessou: eu sei que sempre aceitei e sempre disse que realmente os filhos das nossas irmãs em Cristo deveriam servir na obra do Senhor, mas é muito diferente quando chega a tocar na minha pele, porque eu entregar o meu filho para a obra do Senhor pode significar que tu vais passar necessidades, que tu vais ficar sujeito a muitas batalhas, que tu vais passar muito. E ela confessou que estava pronta para entregar os jovens da sua igreja ao Senhor, mas não estava ainda pronta para entregar o seu filho. Claro que depois ela aprendeu a submissão nesse aspecto, mas isto para dizermos que tudo aquilo que damos ao Senhor, seja a nossa vida, seja os nossos filhos, seja o dinheiro, os valores, o tempo, a saúde, tudo isso é um ato de devolução a Deus, porque isso já pertence ao Senhor. Não é nosso, é dele. Portanto, a atitude perfeita, que é uma atitude voluntária, é uma atitude de dar como um ato de intimidade com Deus, e é uma atitude de dar como um ato de devolução, de devolver a Deus aquilo que já é dele, como dizia Davi. É isso que produz a oferta perfeita. Em terceiro lugar, a oferta é perfeita porque parte de uma atitude perfeita, e essa atitude perfeita parte de onde? De onde é que parte a nossa atitude perfeita, que produz uma oferta perfeita? Essa atitude perfeita parte de um conhecimento perfeito de quem Deus é.
Nós vemos aqui nos versículos 11, 12 e a segunda parte do 14. 11 e 12 diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade. Tudo é teu, e tudo quanto há nos céus e na terra, teu é. Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão há o engrandecer e o dar força a tudo. O que é que Davi está aqui a dizer? Ele está a dizer uma coisa muito simples. Ele está a dizer: Senhor, de ti vem tanto o querer como o efetuar, como os recursos, como todas as coisas. Todas as coisas são tuas, tudo vem de ti, e nós somos simplesmente instrumentos que administramos tudo aquilo que nos dás, porque tudo é teu. E esta afirmação, portanto, é uma afirmação de um perfeito conhecimento de Deus. E é esse perfeito conhecimento de Deus que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Portanto, em 1 de Pedro, nós encontramos estas palavras, 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Portanto, em primeiro lugar, um perfeito conhecimento de Deus reconhece a soberania de Deus, reconhece que Deus é Senhor, é dono de todas as coisas. Em segundo lugar, um perfeito conhecimento de Deus reconhece a nossa dependência. Nos versículos 14, primeira parte, e também depois no 15, diz assim: Porque quem sou eu? Davi pergunta: quem sou eu, Senhor? E quem é o meu povo? Afinal, o que é que nós somos? Quem somos nós diante de Ti? Para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de Ti, da Tua mão tu damos. Portanto, o reconhecimento da nossa dependência de Deus. E também no versículo 15 ele diz: porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Ora, esta ideia manifesta não só a dependência de Deus, assim como Davi tinha também uma consciência de fragilidade absoluta do seu ser. Nós precisamos de ter o coração de Davi para compreendermos que não é só uma questão de reconhecer que Deus é Senhor. Nós temos que sentir isso. Nós temos que nos apercebermos da nossa fragilidade. Nós temos que nos apercebermos da brevidade da nossa vida. Nós temos que nos apercebermos de que nós estamos aqui de passagem e nada, absolutamente nada, a não ser um fato, eventualmente, com que somos sepultados, nada é nosso. Tudo é emprestado. Tudo é emprestado. E Davi tinha uma plena consciência disso e levou o povo a ter essa consciência. Nós nascemos sem nada, a vida que trazemos, o corpo que trazemos, foi-nos dada por Deus. E entre o nosso nascimento e a nossa morte, com a qual levamos um fato emprestado, tudo isso, desde o nosso nascimento até à nossa morte, tudo o que temos nesta vida é emprestado. É emprestado. Nada é nosso. É de Deus. Portanto, o conhecimento pleno da soberania de Deus e da nossa dependência produzem, então, a atitude correta, a atitude certa, que também produz a oferta perfeita. E, em terceiro lugar, portanto, o reconhecimento, um bom conhecimento de Deus, um perfeito conhecimento de Deus, produz louvor e gratidão ao Senhor. Nos versos 10 e 13 nós vemos que Davi louva ao Senhor. Portanto,
quando no nosso coração existe a atitude correta, quando o nosso coração está correto diante de Deus, quando na nossa mente nós temos uma plena consciência e um esclarecimento sobre quem Deus é e quem nós somos, e também, portanto, isso produz um sentimento correto dentro do nosso coração e produz uma atitude, uma ação de darmos com a oferta perfeita. A oferta perfeita é produzida pelo sentimento perfeito, e o sentimento perfeito é produzido pela nossa gratidão e pela nossa consciência de quem Deus é. E vejam que todo o nosso ser está envolvido no ato da mordomia, porque nós temos o ato de oferecer a oferta perfeita. Mas por trás do ato está o sentimento perfeito. E o sentimento é a área dos afetos, das emoções. Mas também por trás do sentimento, o sentimento é produzido pelo conhecimento. Aqui está a área cognitiva, a área racional, a área do conhecimento. É o cérebro que reconhece, são as emoções e os afetos que sentem, e é o ato de entregar ao Senhor com base nesse conhecimento de Deus e nesses afetos. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração tem que ter estes 3 elementos presentes. Um perfeito conhecimento de Deus implica um perfeito conhecimento da Palavra de Deus, que é a Bíblia. E esse perfeito conhecimento de Deus vai produzir os sentimentos corretos, os sentimentos perfeitos, que nós devemos expressar também, porque não é só o conhecimento, é também o sentimento e a emoção que estão envolvidos no ato de louvor e de adoração. E, finalmente, nós vamos concretizar isso na entrega perfeita da nossa vida, tudo o que somos e de tudo o que temos. Portanto, eu gostaria de concluir colocando algumas perguntas para nós refletirmos e meditarmos. Sentimos realmente que tudo aquilo que somos e temos é de Deus? Será que estamos conscientes mesmo disso, sinceramente? Sentimos sinceramente que tudo aquilo que possuímos não é nosso, mas é de Deus? O que é que nós queremos dizer quando usamos as expressões meu e minha? Nós estamos sempre a usar estas expressões. Logicamente que poderá ser uma maneira de falar, mas em que medida é que quando nós dizemos a minha esposa, o meu marido, a minha casa, o meu carro, a minha igreja, ouço muitas vezes líderes, pastores, bispos, etc., por aí fora, usarem esta expressão, a minha igreja. Até já ouvi a expressão, o meu povo. Eu arrepio-me quando ouço isto. Em que medida é que, quando usamos a expressão meu, minha, a nossa própria atitude não é afetada? Ou quando é que essas expressões eventualmente não serão uma consequência inconsciente, o reflexo inconsciente daquilo que sentimos em relação àquilo que somos e temos? Não será uma forma semiconsciente ou subconsciente de dizer que, no fundo, aquilo que sentimos é que aquilo que temos é nosso? Talvez tenhamos de ter cuidado com o meu e minha. Sentimos gratidão por tudo o que Ele nos tem dado, ou achamos que, quando recebemos bênçãos de Deus, no fundo Deus não está a fazer senão a sua obrigação, afinal a obrigação dele é abençoar-nos? Pois há muito ensino desse por aí, muito ensino do chamado Evangelho da saúde e da prosperidade, que diz que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Pois, como se Ele realmente fosse nosso criado e tivesse que nos dar satisfações ou fosse obrigado a abençoar-nos.
não me parece que essa seja uma atitude de gratidão e de humildade e de consciência da dependência de Deus e de reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não me parece. Podemos dizer que usado tudo o que somos e temos para a glória de Deus e de uma forma que agrada a Deus? Será que o tempo, o dinheiro, a saúde, os recursos, a família, aquilo que temos e que o Senhor nos tem dado e aquilo que somos, nos dons, nas capacidades, nos talentos, será que nós temos usado corretamente dentro da vontade de Deus? É uma boa pergunta. Estamos a investir no reino de Deus como um ato de obrigação ou como um ato de devolução? Conscientes de que estamos simplesmente a devolver a Deus aquilo que já é dele. Qual é a característica que tem a nossa oferta, que tem a nossa contribuição, que tem o nosso apoio aos mais necessitados? Para nós isso é o quê? Isso é uma forma de nós afirmarmos que somos muito bons, somos bonzinhos, por isso fazemos bem aos outros. Será uma forma de transformarmos os outros num instrumento da nossa própria satisfação, a satisfação que temos em realizar o nosso ego porque estamos a dar? Ou, por outro lado, nós teremos uma perfeita consciência, perfeita e total consciência, de que estamos simplesmente a devolver ao Senhor aquilo que já é dele. E quando foi a última vez que entregámos a Deus algo como um ato de intimidade? Quando foi a última vez que entregámos ao Senhor alguma coisa, seja dinheiro, seja tempo, seja o que for, como um tempo de intimidade com Ele, como um ato de adoração íntima e plena com Ele? Bem, são boas perguntas e eu vou deixar com os irmãos estas perguntas para que nós possamos meditar nelas. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija e continue a edificar-nos no seu Espírito. Amém.